alegria que eu recebo o reverendo Jonatas Bragato, pastor titular da Covenant Church aí de Londres. Oi, pastor, bom dia. Boa tarde pra gente aqui. Pastor, eu acho que o áudio aí do seu notebook está alto. Acho que está dando uma interferência. É só tirar o áudio aí do nosso... Do vídeo. Isso. Aí você consegue me ouvir? Não, né? Fica melhor se eu colocar um fone de ouvido? Eu acho que fica. Acho que é mais fácil. Então eu só vou precisar achar ele aqui. É mesmo? Então faz o seguinte... Como é que tá agora? Ah, melhorou. Consegue me ouvir direitinho? Tô conseguindo ouvir. Então tô conseguindo ouvir. Então tá perfeito. Pastor, bom dia, boa tarde para vocês aí. Que maravilha, que bom que deu certo o nosso bate-papo. Que alegria receber o senhor. Acabamos de ver a reportagem aí da inauguração, que foi uma bênção. Foi maravilhosa essa inauguração. Vimos as datas aí que foram, né, já passaram. Como foram os outros cultos? Sim, exato. A inauguração, conta pra gente. Olha, a gente está vivendo, assim, um momento de grandes surpresas da parte de Deus, né? A gente não tinha, assim, expectativa de quantas pessoas Deus iria trazer para dentro do projeto nesse período tão curto, né? Tudo aconteceu muito rápido, portas foram se abrindo que não imaginávamos, né? Nós... começamos o projeto oficialmente há 3, 4 meses atrás e começamos a reunir o pessoal, divulgamos na internet, aquelas pessoas que estariam interessadas, tínhamos algumas pessoas já conectadas com a gente e o número começou a crescer, o grupo começou a crescer até que veio a inauguração no dia 3 de novembro e nós tínhamos uma expectativa aí de 40, 50 pessoas participando, né? Do culto, mas superou, foi muito além do que imaginávamos. Nós tivemos ali mais de 140 pessoas que participaram do culto de inauguração. E nós tivemos também, agora no dia 17, o nosso primeiro culto em inglês, e foi também uma experiência maravilhosa. Nós tivemos ali alguns representantes de outras igrejas que também participaram, né? Dando um apoio e intercedendo, orando por nós. E agora a igreja está funcionando, nós temos um local, né, no centro de Londres, na City of London, que é basicamente o centro financeiro administrativo do país, né? E o Senhor abriu essa porta para nós e agora, domingo, temos mais um culto. E a partir de dezembro, nós já temos aí notícias... fresquinhas para compartilhar com vocês aqui no Tudo Mais. A partir agora de dezembro, nós vamos ter 2 cultos no domingo. Nós teremos o culto em inglês, começando às 5 horas, às 17 horas, e às 18h30 será o culto em português. Pastor, o senhor falou pra gente aí que foi tudo muito rápido, né? Que as coisas, na verdade, elas foram acontecendo. Isso é incrível, né? Que maravilhoso, né? De repente aconteceu e foi muito, muito maravilhoso e deu tudo certo. Quanto tempo foi, assim, até estruturar, para plantar a igreja aí na região central de Londres, hein? Então, eu já venho trabalhando em um projeto de plantação há mais de um ano e meio, que eu e minha esposa, nós já vínhamos orando acerca disso e é algo que a gente tinha no coração. Porém, nós precisávamos de uma parceria que pudesse nos ajudar a concretizar essa visão. Atualmente, eu estou à frente de 2 igrejas, né? Eu pastoreio uma igreja aqui no condado de Wiltshire, que fica próximo aqui à cidade de Bristol e à cidade de Swindon. E é uma igreja histórica, foi estabelecida aqui no século XVIII, segue os mesmos padrões doutrinários da igreja de Pinheiros, a Confissão de Fé de Westminster, e nós vínhamos orando porque a proximidade com Londres nos dava condições de desenvolver um projeto de plantação também ao mesmo tempo, né? E o trabalho aqui em Wiltshire é mais na área de revitalização. É uma igreja histórica que está passando por um processo
de revitalização, né, de crescimento e de consolidação. E nós buscamos uma parceria. Esse ano eu estive no Brasil, nos reunimos com o pessoal aí em Pinheiros, com o reverendo Arival, e a chama que ardia no nosso coração também ardeu no coração de vocês aí em São Paulo. E eles abraçaram o nosso projeto, retornamos já começando a trabalhar dentro dessa direção, reunindo o pessoal que a gente tinha e divulgando para alcançar mais pessoas. Londres, acredita-se que tenha em torno aí de 250 mil brasileiros que moram aos arredores de Londres. Tem muitos brasileiros, né? No Reino Unido, estima-se que você tenha em torno de 500 a 700 mil pessoas, 700 mil brasileiros, né? E então a gente decidiu, de início, trabalhar com o pessoal que já conhecia o trabalho da Igreja de Pinheiros, o pessoal do nosso país, de fala portuguesa, e a partir desse grupo a gente avançar para alcançar não só os ingleses, mas as diversas comunidades de Londres, já que Londres é uma cidade multicultural, é uma cidade internacional. E a partir da nossa primeira reunião, que nós não sabíamos aonde nós iríamos nos reunir para culto, quando seria o primeiro culto, como que iria funcionar as coisas, né? Até que em poucas semanas nós tivemos uma resposta com relação ao local de culto, aonde nós estamos fixos agora, né? E tem acontecido assim muito rápido, como se fosse um relâmpago, né? Que maravilha! E agora, até o final do ano, a gente está estruturando bastante o projeto, adaptando, que nem agora, em dezembro, realizando 2 cultos aos domingos. É uma das formas também que nós estamos reconhecendo as necessidades daqui e como a igreja ela pode fazer o seu trabalho servindo aos diferentes grupos, ou, por exemplo, o grupo de fala portuguesa, os brasileiros, portugueses, moçambicanos e também aqueles que só falam inglês, né? Os ingleses e outras comunidades em Londres também. Isso é essencial, né, pastor? Que nem o senhor disse ali na reportagem, não é para ser uma igreja apenas para imigrantes, mas também assim, a oportunidade da comunidade, das pessoas que moram em Londres, que falam inglês, né, apenas inglês, também terem a chance de frequentar a igreja, né? Então, assim, tendo cultos nas 2 línguas, isso atrai muita gente, não só os brasileiros. Essa é a intenção, atrair todas as comunidades, brasileiros, ingleses, outras nacionalidades, é isso. A visão é essa, porque uma das coisas que nós percebemos grande parte das igrejas que são plantadas como fruto da comunidade de brasileiros, igrejas de imigrantes, elas não têm um ministério efetivo para alcançar os ingleses, para alcançar as pessoas desse país. Então, assim, infelizmente acaba acontecendo que você tem até igrejas ou pastores que estão aqui há décadas e eles não têm um culto sequer em inglês. Ao máximo que tem é uma tradução que é feita, mas é muito difícil, porque se o inglês ele vai no culto e o culto é todo em português, ele tem que ficar com fone de ouvido, né? E tudo está sendo traduzido ali. Isso é algo que ele aguenta, digamos assim, por um culto ou 2 cultos. Mas depois disso eles não permanecem, porque é difícil, né? Você se sente... É como se você se sentisse fora do seu país, estando no seu país. Então, quando eu apresentei o projeto para a Igreja de Pinheiros, na época, para o pastor Arival, eu falei, pastor, a minha visão, o que nós temos no coração não é sermos uma igreja de imigrantes. Nós queremos alcançar as pessoas do país. E que não é só os ingleses, né? Londres, por exemplo, você tem 40% dos habitantes de Londres, hoje, não nasceram no país. Então, 40% são imigrantes, são pessoas de outros países. Então, é uma cidade multicultural. Porém, a nossa visão não é ficar restrita ao nosso grupo. Nós queremos servir a comunidade brasileira, até porque você não tem nenhuma igreja reformada, não havia nenhuma igreja presbiteriana aqui
na Inglaterra com um ministério voltado para os brasileiros, portugueses, enfim, um ministério de fala portuguesa. Então, nós somos a primeira igreja reformada, a primeira igreja presbiteriana estabelecida aqui no Reino Unido, que é liderada por brasileiros, que tem um ministério para a fala portuguesa, mas que não está restrita a esse grupo. O nosso objetivo é alcançar todas as nacionalidades, principalmente os ingleses, até porque a realidade do país é que você tem hoje menos de 2% de crentes aqui no Reino Unido. Então é uma estimativa assim muito triste, é uma realidade de deserto espiritual muito grande, e nós não podemos simplesmente nos fechar na nossa comunidade e deixar o restante da sociedade, o restante do país, sem acesso à palavra de Deus, sem acesso ao evangelho. Essa visão é espetacular, essa visão aí é uma visão muito importante, não é mesmo? E pastor, a gente já viu nas imagens, na reportagem, a igreja é muito bonita, né? Ela já existia, né? De quando essa igreja? Ela tem é muito bonita a igreja, que privilégio! Então, o nosso local onde nós entregamos os nossos cultos a Deus, né? Onde nós cultuamos ao Senhor, é na igreja St. James Garlick-Hyde. E essa é uma igreja anglicana, é uma igreja que pertence à igreja da Inglaterra. E é muito comum em Londres, porque você tem igrejas que compartilham o prédio. Então, você tem, às vezes, uma igreja presbiteriana, uma igreja, às vezes, batista, ou uma igreja pentecostal, que vão usar o mesmo prédio em diferentes horários. Olha que curioso isso, né, pastor? Não é comum aqui no Brasil. Isso não é comum no Brasil. Curioso isso, né? Não é comum no Brasil, até porque há uma facilidade para você alugar, por exemplo, uma sala comercial no Brasil. Sim. E você coloca lá as cadeiras, púlpito, equipamento de som e começa a plantação da igreja. Certo. Né? Aqui não funciona assim. Aqui as pessoas, quando você fala de igreja, elas associam a igreja a um prédio de igreja, né? Com arquitetura histórica, com arquitetura eclesiástica, né? Digamos assim. Então, muitas igrejas aqui, elas compartilham os prédios. Você tem, por exemplo, algumas igrejas que são igrejas de coreanos ou de chineses, e eles compartilham, às vezes, o prédio de uma igreja batista, mas provavelmente eles são de uma orientação pentecostal ou presbiteriana, né? Então, isso é muito comum. A igreja que nós alugamos, a St. James Garlick-Hyde, ela tem o seu culto no horário da manhã. Então, a parte da tarde e à noite está livre. Então, antes de nós alugarmos o prédio, havia uma igreja, se eu não me engano, ucraniana, que usava o prédio. E aí, eles saíram de lá, mudaram para outro local e o lugar estava vago, né? E nós conseguimos entrar em contato com a administração da igreja, com o pastor da igreja e a secretária e a administração, e eles alugaram um prédio pra gente. E assim, todos os detalhes, dá pra gente conversar, né, se tiver tempo, mas todos os detalhes não tem explicação, é um milagre atrás de outro milagre. Tudo que aconteceu, como aconteceu, é algo maravilhoso mesmo. O prédio dessa igreja, ele foi... Há uma igreja ali desde o século XII. Então, praticamente, você tem uma presença cristã ali praticamente 900 a 1000 anos. Né? É impensável isso no Brasil. Né? O Brasil tem 500 e poucos anos aí de história. Então, quando aconteceu o grande incêndio de Londres, em 1666, essa igreja foi destruída. E Londres foi reconstruída, né, depois de 1666. E esse prédio foi reconstruído pelo famoso arquiteto Christopher Wren. E o Christopher Wren, ele foi o responsável por construir a Catedral de São Paulo, a St. Paul's Cathedral, que é um monumento, assim, um prédio extraordinário. E, se eu não me engano, foram mais 52 igrejas que foram construídas
através, debaixo da orientação do Christopher Wren, e a St. James, o nosso prédio lá, é uma dessas igrejas, que foi reconstruída em 1668. E o prédio está ali, grande parte da arquitetura da igreja permanece original. Então é algo assim extraordinário, porque nós estamos resgatando uma teologia histórica, nós estamos trazendo o presbiterianismo confessional, bíblico, no centro de Londres, que é um dos lugares mais difíceis para você plantar igreja, para você conseguir um prédio. Muitas igrejas que estão ali, infelizmente, não pregam mais o evangelho, são igrejas que apostataram da fé, ou são igrejas que adotaram o liberalismo teológico, que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós estamos ali e é um farol iluminando no meio de densas trevas, de muita escuridão, né? Amém, é isso que importa, não é mesmo, pastor Jonatas? Agora nós estamos ali, não é mesmo? Bem no centro aí da cidade. Pastor, vou pedir só uma licencinha, porque tem tanta gente aqui no nosso chat. Muito obrigada a participação de todos vocês. Quero mandar, depois eu mando um beijo para cada um. Mas é o seguinte, as pessoas estão dizendo aqui, né? Por exemplo, Deus seja engrandecido na sua glória. Que maravilha, pastor. Bom dia, pastor Jonatas. Deus continue abençoando, né, a IP de Londres. Olha só, muita gente aqui falando. E olha, quem sabe, era essa a minha próxima pergunta. O Sense disse aqui o seguinte, que maravilha. Quem sabe uma escola dominical no futuro, pastor? A gente está começando aos poucos, já temos 2 cultos, né? Daqui a pouco, conexão com Deus às segundas-feiras. Quem sabe uma escola dominical? Esses são os projetos para um futuro próximo? Olha, projeto não falta. Não mesmo. Projeto não falta. Nós estamos também trabalhando, se Deus quiser, em breve para termos aqui a Covenant TV, a televisão da igreja aqui em Londres. Nós vamos aí então, a IPPTV vai junto. Maravilha. Eu, assim, tenho uma admiração pelo trabalho de vocês, extraordinário, né? Obrigada, pastor. Eu tô terminando uma formação na área de cinematografia e televisão. Que legal. Eu gosto bastante dessa área, então, se Deus quiser, nós vamos ter também. Tem muitos projetos. O que vai acontecer? A partir do próximo ano, a partir de janeiro, nós vamos ter o Conexão com Deus. Nós tivemos agora, essa semana, o primeiro Conexão com Deus. E aí, como o prédio está alugado até o final do ano, não dá para a gente fazer mais esse ano. Conexão Mas a com partir Deus do também, ano que vem, a partir de janeiro... Conexão com Deus também às segundas-feiras aí? Terças-feiras. Terças-feiras, tá. Aqui as segundas, isso. Aí as terças, tá. Exatamente. Então, nós teremos o Conexão com Deus às terças-feiras, isso a partir de janeiro, né? E no domingo nós teremos 2 cultos. E um dos projetos que nós temos agora é fazermos a escola bíblica. Há uma dificuldade de a gente fazer ela no domingo, né? A questão do horário, a locação do prédio. Então, nós vamos ter um instituto bíblico, que é a escola bíblica, que vai acontecer durante a semana online, ao vivo. Então, a partir desse trabalho, nós vamos estar também trazendo toda a base doutrinária para aqueles que vão se tornar membros da igreja, né? Nós vamos ter a classe de catecúmenos durante a semana também, e mais boa parte do trabalho também pastoral a gente vai estar desenvolvendo online. Até porque, assim, eu estou à frente de 2 igrejas, então, a partir de dezembro agora, eu vou estar ministrando 3 cultos no domingo, né? Nós temos o culto aqui de manhã na igreja em Wiltshire, na nossa igreja parceira aqui em Wiltshire. Almoçamos, pegamos a estrada 1h da tarde para chegar em Londres, no centro de Londres, por causa do trânsito, enfim. Vamos chegar lá provavelmente às 4h. Aí a gente monta o equipamento de filmagem, iluminação, organizar tudo para começar o culto em inglês às 5h. Entendi. E aí 5h10 mais ou menos, 5h15, termina o culto em inglês, às 18h30, às 6h30, começa o culto em português. Então, assim, terminou o culto, a gente organiza tudo ali, vamos voltar para casa, chegar em casa quase meia-noite. Mas, enfim, é trabalho
E a gente não tem medo de trabalhar, não, porque Isso é bom. a gente está trabalhando para o reino de Deus. Sim. E não tem algo mais gratificante do que ter o privilégio de poder servir ao Senhor. Olha só que maravilhoso. E como que é, pastor, assim, para o senhor, né? Quanto tempo que o senhor mora aí em Londres? Eu moro aqui desde 2017. 2017. Eu vim para cá, praticamente 8 anos aí, né? A primeira vez que eu estive na Inglaterra foi no ano de 2016. Tá. Eu vim para dar aula em um seminário aqui em Londres. Entendi. E eu confesso que eu não tive, assim, desejo de vir para esse país. Não era algo que estava no meu coração. E o que aconteceu? Durante esse período que eu fiquei aqui de 1 mês, eu entendi que Deus estava me chamando para servir como missionário nesse país. Então eu retornei ao Brasil e fui correndo atrás dos recursos e a questão da documentação, tudo isso, para estar legalmente no país. A minha família, né, originalmente é da Itália, então eu fui para a Itália primeiro e depois eu me mudei para cá. E eu fiquei, a princípio, trabalhando em uma denominação inglesa, tá. Com o trabalho de revitalização e plantação de igrejas. E agora nós estamos à frente do trabalho de plantação da Igreja Presbiteriana. E eu também acho isso tão maravilhoso, né? Que nem o senhor disse, eu não tinha vontade, não me atraiu, mas assim, a gente faz planos e o Senhor tem outros e não tem como, não é mesmo? Questionar nada, é só cumprir aí o chamado dele. Parabéns pelo ministério, parabéns aí pela igreja, pela plantação da igreja, que cada vez mais aí apareçam mais e mais pessoas nos cultos. E, pastor, quero saber assim, como que é, né, para o senhor estar hoje à frente aí da igreja presbiteriana em Londres, nesses cultos em inglês e em português, podendo atender aí todas as comunidades, a cidade, também os brasileiros, né? 700 mil brasileiros, é muito brasileiro, né? Então, assim, como que é? Qual o seu sentimento de estar à frente dessa igreja hoje? Olha, eu acho que o sentimento é, acima de tudo, de gratidão ao Senhor, porque se você me perguntasse há 2, 3 anos atrás se tudo isso estaria acontecendo da forma que aconteceu e onde está acontecendo, eu provavelmente ia dar risada. Não era algo que nós esperávamos, que a gente tinha em mente, né? Que o projeto iria seguir o curso que seguiu e tomar as proporções que tomou. Então, o nosso sentimento é de gratidão ao Senhor, acima de tudo, né? E, ao mesmo tempo, nós queremos, né, conclamar as pessoas que estão assistindo o programa, aqueles que vão assistir depois, que converse com as pessoas que você conhece aqui de Londres. Porque tem muita gente aqui. Nós temos, assim, pessoas que chegam na igreja e eles falam assim, pastor, a gente está há 4, 5 anos aqui procurando uma igreja para a gente poder cultuar. E então, muitos presbiterianos, pessoas que eram presbiterianos no Brasil, mas o fato de não ter uma igreja aqui, muitos deles estavam desigrejados, até porque acaba tendo uma certa dificuldade dessas pessoas se adaptarem em outras igrejas, né? Tem muitas igrejas que têm feito um trabalho extraordinário, mas também você tem grupos que são mais complicados, né? Tem teologias que têm crescido no meio brasileiro, no meio dos imigrantes, que são nocivas, como a teologia da prosperidade, por exemplo, que acaba tendo um alcance muito grande dentro de grupos aqui. E isso tem causado muitas pessoas não pertencerem a nenhuma igreja. E quando nós começamos o trabalho oficialmente, os cultos, as pessoas vindo, conhecendo o trabalho da igreja, conhecendo a nossa visão, vendo a seriedade do projeto, o resultado é que essas pessoas estão se encontrando, né? Então nós já temos uma galera boa aí já na fila de espera para se tornarem membros da igreja. A partir de janeiro nós vamos começar aí um processo de membresia. Olha! E... Opa! Não? Tá me ouvindo? Acho que tinha cortado aqui. Ah, não, estamos ouvindo. E a partir agora de janeiro, nós vamos começar um processo oficial de membresia para estar recebendo
essas pessoas como membros da igreja, aqueles que precisam ser batizados, eventualmente serem batizados e serem recebidos na comunhão da igreja. Que maravilha, pastor Jonatas, muitíssimo obrigada. As pessoas que quiserem conhecer mais o trabalho da igreja, tem algum Instagram, algum telefone, algum site, YouTube, para as pessoas conhecerem mais sobre a igreja? Acho que tem, né? A gente tem o endereço aqui, vamos colocar na tela. Isso, tá aqui já na tela, já. Tela. Isso. O nosso Instagram. O site, ele está sendo montado agora, a gente já registrou o domínio, tudo certinho. Que é muita coisa, né? Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas o Instagram já está aí disponível. Se você mora aqui em Londres e você deseja fazer parte do projeto, você quer ser incluído no nosso grupo do WhatsApp, que recebe ali as atualizações da nossa agenda, os horários dos cultos, os eventos da igreja, entre em contato com a gente diretamente, manda uma mensagem que a gente vai incluir você. Só se você mora aqui em Londres, tá bom? Porque é um grupo específico só para o nosso pessoal aqui. Se você mora aqui em Londres, entre em contato com a gente e a gente vai te incluir no nosso grupo. E se você não mora em Londres e está assistindo esse vídeo, essa entrevista, compartilha com alguém que você conheça, que mora lá. E aí, não é mesmo? Quem sabe essa pessoa não vira membro, não comece a frequentar a igreja. Pastor Jonatas, muitíssimo obrigada. Que alegria ter o senhor aqui nessa manhã com a gente. Parabéns, que Deus continue abençoando e que a igreja aí presbiteriana de Londres cresça cada vez mais. Amém, amém. Obrigada. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aí da IPP TV. Vocês têm feito um trabalho assim extraordinário, né? Agradecer pelo convite e pela parceria de vocês. Vocês têm nos ajudado tanto aqui na divulgação do projeto e nós estamos unidos aqui dentro dessa mesma visão. Amém. A Igreja de Pinheiros nos inspira a ser essa igreja missionária e o nosso coração aqui é sermos uma igreja missionária para alcançar Londres e de Londres as nações. É isso. E Deus, então, nos dê a graça e continue abençoando vocês. O pessoal que deseja também fazer parte, né, a gente precisa das orações de vocês. Orem por nós, orem pelo nosso trabalho. E tem também como vocês contribuírem, né, através da Junta Missionária de Pinheiros. Se eu não me engano, tem 0,7 centavos no final, você fazendo a sua contribuição. Isso é destinado ao projeto aqui de Londres e você já está fazendo parte também. E que Deus abençoe vocês aí na Igreja de Pinheiros e que continuemos aí avançando no reino de Deus. Muito obrigado de todo o nosso coração. A gente que agradece. Volte sempre, estaremos sempre aqui, disponíveis com as portas abertas para esse bate-papo incrível. Sempre só chamar a gente por aqui. Um abraço grande para o senhor, para sua família. Tudo de bom. Obrigada, viu? Um abraço, que Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Viu só que interessante? Muito legal, né?